TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 5h02. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a primeira parte da 68ª reunião ordinária. E hoje o tema será República e a crise política brasileira. A presidência do evento é do vereador Luiz Carlos Rossini. Acompanhe. Boa tarde. Você que nos assiste em casa pela TV Câmara, pela TV Legislativa, quero convidá-lo a participar desse momento, dessa primeira fase da sessão da Câmara desse dia, onde nós vamos discutir um pouco sobre um tema muito importante que às vezes passa desapercebido. Dia 15 de novembro próximo, estaremos comemorando 128 anos da nossa República. E hoje nós fizemos um convite e temos a honra de receber o professor Marcel Sheida, jornalista, que vai discorrer um pouco sobre a história da República Brasileira. E chegando a um momento para podermos debater e discutir, fazer uma reflexão sobre a situação atual da República do nosso país. O dia 15 é feriado, né, as escolas procuram colocar esse tema para que os alunos compreendam a importância dessa data, mas todos os cidadãos devem refletir, né, sobre o que é uma república e o que cada cidadão pode fazer até para transformar a nossa república numa república de fato. Será que nós vivemos uma república como aquela pensada pelos fundadores desse movimento, ainda lá na Idade Média, depois da Revolução Francesa, que houve uma grande mudança no cenário político até criarem as diretrizes para a constituição desse regime de governo chamado República. Então, para isso, eu queria já passar as palavras ao professor Marcel, que, além de amigo, jornalista, é um estudioso do tema e tem procurado contribuir, com o desenvolvimento da consciência cidadã da nossa população, a partir dos seus alunos do banco de escola, mas também debatendo, escrevendo e falando sobre temas dessa natureza. Então, Marcel, quero te agradecer por aceitar o convite e já passo a palavra para você falar um pouco sobre a República do Brasil. Bom, boa tarde, é uma honra estar aqui e quero agradecer o convite, Rossini, muito me honra sempre voltar à Câmara Municipal e dizer que a honra acho que é muito importante em razão de toda a história que também eu tive participando dessa casa aqui. Bem, falar sobre a República no Parlamento pode ser até uma certa redundância, porque o parlamento, na formação da modernidade, se torna um poder-chave para expressar essa forma de poder. Mas eu vou começar com algumas referências que eu acho importantes sobre o nascimento da ideia da República, que se dá no período clássico, grego e romano, na formação da polis grega e também da cidade de Roma. Se nós pegarmos o termo, a palavra república é uma tradução da palavra politeia, do grego, que designava a cidade organizada democraticamente, o demos aí, que era o povo que exercia o principal papel político nas deliberações sobre os rumos da cidade grega. E é Cícero, o filósofo grego, o filósofo romano, que vai traduzir politeia para república. E Roma, curiosamente, numa semelhança com a formação das cidades gregas,
também se organizava a partir do civilis. O civilis é o cidadão romano que, representado no Senado, tinha o grande poder da palavra para fazer as leis, né? O Senado romano, muito diferente da formação dos gregos. E isso já vai gerar uma herança, que é o seguinte: nós vamos encontrar várias formas de república. Não há uma única, né? A república ou a democracia grega, a polis grega, se organizava para uma população pequena. Então, era possível a ideia da democracia direta. Qualquer cidadão grego participava da assembleia, da eclésia, para poder livremente debater e opinar. E essa liberdade para os gregos é tão decisiva porque era o valor que o identificava e o diferenciava de outros povos, que eram governados por tiranos. E o que é curiosidade na formação greco-romana é que tanto a história da formação grega como da romana não decorre de livros religiosos, e sim de lendas e mitos, né? Se você pensar, por exemplo, a formação do povo grego se dá com base em duas grandes poesias, né? Ilíada e Odisseia, que são textos que contam a história de gregos comuns, né? Que, de certo modo, tinham uma projeção assim divina, mas eram comuns. O próprio Ulisses, Aquiles, né? São personagens construídas pela lenda grega, mas que viviam como pessoas comuns. E, em Roma, também o grande texto fundador é a história da loba, que cria Rômulo e Remo, né? É diferente de outros povos, cuja narrativa religiosa constrói uma ideia do divino hierarquizado, né? Com vários níveis de mando na organização daquele povo. Então, por exemplo, os persas viam o seu rei como um divino, um sujeito divino, né? Então, dele resultava todas as leis. As leis sempre eram originadas das vontades divinas. Os gregos e os romanos viam isso aí como uma forma de tirania, porque negava a liberdade de quem? Do cidadão em poder se expressar e poder ajudar no debate dos destinos da sua própria cidade. E Roma a diferencia das cidades gregas, porque Roma era grande, vira um império. Então, não havia como, e pela tradição também da história romana, não havia como organizar a democracia direta. Então, a democracia em Roma passa a ser representativa. Quem representa o povo de Roma é o Senatus. Senatus era formado pelos patrícios, por herdeiros das famílias fundadoras de Roma, e que representa o povo de Roma, portanto. Só que esse Senado, como casa parlamentar, como casa legislativa, era onde o povo podia ter acesso para influenciar e falar, né, sobre seus desafios, sobre seu dia a dia. E aí o senador incorporava aquelas falas, aquelas demandas e transformava em decisões políticas, né? Roma, portanto, já é uma forma de república diferente da forma grega, né? Então, lá na origem, você encontra essas diferenças já na fundação desses formatos de governo. A modernidade, bom, depois ao declínio de Roma, aí você tem o período medieval, em que o catolicismo torna-se o grande centro do poder político, né, além do religioso, e se institui algo que é uma novidade aí. Para os povos antigos, isso se torna uma novidade, que é agora separar dois conceitos de poderes, coisa que não era, vamos dizer assim, sistematizado e organizado no pensamento clássico antigo, grego-romano, que é o poder temporal e o poder divino. Então, a formação na Idade Média, principalmente no território europeu, se dá agora pela existência de dois grandes poderes, né? O poder divino e o poder terreno. No caso aí, no entanto, quando ocorre o período renascentista, por várias influências, inclusive da presença árabe na Europa,
nós vamos encontrar a recuperação daqueles modelos greco-romano. Então, a Renascença nada mais é do que uma retomada, um resgate do conhecimento antigo que vai se moldar agora às novas realidades da Europa, né? E vão surgir, primeiramente, algo que é fundamental, que é a Reforma Protestante, aliás, né, que aniversariou agora os 500 anos, né, das teses do Martinho Lutero, e essa contribuição da Reforma Protestante vai ser decisiva para introduzir, juntamente com o conhecimento renascentista, herdado lá da Antiguidade Clássica, um novo modelo de sociedade. A sociedade agora não vai estar mais inspirada no poder divino, ela começa a se construir baseado no poder terreno. Então, vão surgir os primeiros principados e, posteriormente, as primeiras organizações, em especial na Inglaterra, que vai culminar, inclusive, com uma grande guerra, a Revolução Inglesa, a Guerra Civil Inglesa, no século XVII, que vai formar um novo modelo de sociedade política, que é a sociedade política agora baseada naquilo que os gregos e romanos defendiam, que é a liberdade do indivíduo que vivia naquele território, que vai se organizar politicamente. Ou seja, a ideia de liberdade para os gregos e romanos é retomada na Renascença como um valor fundamental que vai agora orientar uma outra forma de sociedade que vai ser denominada historicamente de burguesa, né? Ou seja, a curiosidade é que essa relação econômica vai ser decisiva, porque marca a presença agora de quem tem a posse da terra, influenciando o governo, mas sem ter o título nobiliárquico. O que vai ocorrer na grande transformação da Europa? É que pessoas que se enriqueciam, principalmente pelo comércio, passam a ter a possibilidade de adquirir terra. E a terra era um bem que se encontrava na mão dos nobres, né? As monarquias, por exemplo, o sujeito não era dono de terra. Nas monarquias do continente europeu, quem era o grande proprietário, né? Era o rei. O rei representava, ao mesmo tempo, o território, o povo e o governo. Diferentemente na Inglaterra. A Inglaterra, já um pouco antes, né, século XIV, vai se formar numa divisão, quer dizer, os antigos senhores feudais vão ser os donos da terra, vão ser os lords. E eles não vão permitir que o rei interviesse para dizer como que eles tinham que governar as suas terras. E esse modelo inglês é que vai se espalhar posteriormente na modernidade e vai influenciar a concepção da nova organização da sociedade, que frutifica-se na Inglaterra, com a distribuição, com métodos de distribuição da terra por meio da aquisição monetária, né? Apesar dos lords manterem a terra e também deixar para os seus herdeiros, mas uma parte da terra vai se deslocar para outras mãos. E quem são essas mãos? As mãos burguesas, né? E isso vai gerar uma influência muito grande na concepção do Estado, porque para o burguês, como para o lorde, administrar sua terra, ele tinha que ser livre da intervenção do governo. Então, essa liberdade agora no campo econômico vai ser fundamental para reorganizar a forma de governo inglês, que, apesar de ser uma monarquia, né, parlamentar, é fortemente influenciado pelo conceito de liberdade republicana. A Reforma Protestante vai realçar o conceito da individualidade, que é incorporada também pelo pensamento burguês, à medida em que Lutero defende a ideia de que cada um pode, lendo a Bíblia, né, portanto, precisa aprender a ler e escrever, né, vai poder salvar sua alma, né, não precisava da intermediação da igreja, que ele criticava em razão da corrupção que havia na venda da indulgência, né. Então, a formação de uma nova ética está prosperando numa Europa a partir de razões religiosas, em que agora o homem, né, o indivíduo passa a ter possibilidade de buscar a salvação da alma pelos próprios recursos, que é o recurso da oração, né, da submissão a Deus e da leitura da palavra de Deus na Bíblia. E também pela configuração da burguesia, em relação à posse da terra, e que reclamava a ideia de privacidade. O que vai ocorrer? A ideia de privado surge aí.
Por quê? Porque o privado significava simplesmente proibir o governo de se imiscuir nos atos do senhor da terra, né, desse burguês, e dos negócios, de modo geral, né? Então, a ideia de privacidade, por exemplo, é um conceito que vai ser incorporado pelas repúblicas modernas e pelo mundo contemporâneo, à medida em que se busca proteger o indivíduo em suas posses sobre o patrimônio, né? Quer dizer, passa tanto que no direito contemporâneo você vê lá a proteção, né, ao patrimônio como um dos fundamentos, né? Quer dizer, só que esse patrimônio decorre da possibilidade de você ser livre para tê-lo e dispor dele, ou usufruir desse patrimônio aí. Então, essa liberdade é retomada como um valor fundamental para reorganizar economicamente a modernidade e também influenciar na reorganização da nova sociedade europeia, que vai buscar, no conceito de república, a forma de Estado que se contrapõe à monarquia absolutista. Todas as monarquias absolutistas na Europa continental vão sofrer uma ruptura, né, por 3 grandes episódios: a Revolução Inglesa, ou a Guerra Civil Inglesa, que reconstitui o parlamento no final do século XVII e oferece essa nova forma, né, da presença do burguês, principalmente, debatendo a política e sendo uma fonte legítima do debate político, da opinião política. Nós vamos ter também a independência norte-americana. A independência norte-americana é fortemente influenciada pelos pensadores políticos da modernidade, né, como Rousseau, Montesquieu, o Locke, que é um inglês importantíssimo, John Locke. E a independência norte-americana, a curiosidade é que ela se forma como a primeira grande república da modernidade, né? Quer dizer, aquele país que se organiza a partir da vontade, de fato, de um povo que se quer livre, de um povo que se pretende livre. E essa ideia de liberdade está muito presente na formação norte-americana, em razão do quê, basicamente? As 13 colônias até a independência, no período da Guerra Civil Inglesa, que é o século XVII, as 13 colônias foram se formando num alto grau de liberdade, principalmente econômica, a posse da terra, o que fazer, como negociar. O governo inglês, que estava presente ali, principalmente com os governantes que eram geralmente militares, oficiais, os governos ali estavam muito mais preocupados com o que estava acontecendo na Inglaterra. Então, a organização das 13 colônias se dá muito num ambiente de liberdade e, principalmente, da liberdade religiosa, porque você vai ter uma forte migração das várias correntes religiosas que, no século XVII, na Inglaterra, estavam em conflito. Então, muitas famílias não queriam esse conflito e iam para onde? Para as 13 colônias, né? E lá elas encontravam a possibilidade de ocupar a terra, que ali foi, de certo modo, administrado. Quer dizer, essa chegada na posse no interior, principalmente na costa atlântica, que vai fazendo a entrada de quem chegava ali na região de Nova York, né, Boston, que vai penetrando nos Estados Unidos e, de um certo modo, ocupando aquela terra com o amparo da proteção militar, né? E só que a posse dessa terra lá não se dava como, por exemplo, hoje quem quer comprar qualquer terreno no Brasil tem que passar por uma burocracia extraordinária, né? Quer dizer, extremamente, até mesmo chega a ser restritiva. Lá não, lá a posse da terra se dava de uma maneira muito mais simples, precisava ter o apoio militar, no entanto, por causa dos conflitos com os nativos. Assim, quando a Inglaterra retoma a sua reconstrução no século XVIII, que começa a taxar e olhar mais as 13 colônias e estabelecer certos monopólios comerciais, é que vai induzir e vai ajudar a proliferar o sentimento de independência, que vai culminar lá com a Constituição norte-americana. Aí nós vamos ter 1780, 1770, 1780 em diante, em que vão se formar os Estados Unidos. E a curiosidade é que a primeira emenda da Constituição norte-americana, diferente da nossa, que é aquela Carta de Princípios, né, a Declaração da Independência, ela diz o seguinte, que é uma chave para se entender o que se pretende de república nos dias atuais, né?
que o Congresso norte-americano está impedido de votar qualquer lei que proíba a liberdade religiosa e a liberdade de imprensa. Essa primeira emenda, gradualmente, vai sendo incorporada por outras formas, né, legais, depois na Revolução Francesa e nas outras revoluções que vão ocorrer posteriormente, né? Porque ela dá base, de um lado, pela herança histórica, e essa liberdade que ocorre na Inglaterra com as várias correntes religiosas é, de certo modo, similar ao que acontecia na Grécia e na antiga Roma. A grande característica dessas duas, da democracia grega e da República Romana, é que elas se fundam no respeito à liberdade religiosa. Você tinha a ideia do politeísmo, por exemplo, né? Você tinha deuses para tudo quanto é lado lá, né? E várias religiões. Isso incutia um sentimento de liberdade de expressão da fé e, portanto, da expressão também da opinião religiosa. O que vai acontecer na Inglaterra é que ela, de certo modo, vai se moldando a partir dessa liberdade religiosa, principalmente quando o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, cria a Igreja Anglicana, mas permite as várias confissões religiosas na Inglaterra. Então, essa matriz da liberdade religiosa vai ser fundamental também para formar as liberdades nesses novos estados que estão se formando a partir de então, a partir do século XVII, a partir do século XVIII, que é a independência norte-americana, e depois, posteriormente, a Revolução Francesa, em que vai definitivamente ocorrer aquela divisão da religião, né, e do Estado político. Bem, de certo modo, o Brasil vai sofrer uma influência dos pensadores e também da Revolução Francesa. Se a gente agora der um salto e pensar na República, em 1890, o que é curioso no Brasil, né, um país de grandes contradições, é que a nossa República, de certo modo, não se formou plenamente, né? Apesar de que você vai encontrar, na vésperas da República, por exemplo, uma grande simpatia de Dom Pedro II pelo regime francês e pela Revolução Francesa, né? Isso é muito curioso. Porém, o Dom Pedro II, né, que governava um país que tinha era um regime monárquico, constitucional e parlamentar, tinha aquela visão, a visão, né, do sujeito, do sábio, né, mas que era muito tolerante. E isso fazia com que essa tolerância se materializasse num grande ambiente de liberdade aqui nesse período aí, com exceção da liberdade religiosa, porque o Estado brasileiro era católico oficialmente, né? Bom, o que acontece, no entanto, que a nossa República ela se funda por vários fatores, mas ela é diferente, por exemplo, da Revolução Francesa ou da independência norte-americana. Ela não nasce de vontades planejadas, né, de programas partidários. Não, ela, de certo modo, surge pela fadiga do governo de Dom Pedro II, principalmente em decorrência da Guerra do Paraguai, que endividou o Brasil, endividou o Império, e por uma certa inapetência. O apelido de Dom Pedro II, nessa época, era Bananão, né? Por causa de uma certa inapetência em exercer o poder. Tanto que, por exemplo, a Lei Áurea de 1888, quando a princesa Isabel assina, o Dom Pedro estava viajando para a Europa. Ele recebeu uma carta lá na Europa dizendo que tinha sido declarada, né, a libertação dos escravos, né? E, quando ele volta para o Brasil, vai ter o famoso baile da Ilha Fiscal, em que o Brasil faz uma homenagem à Marinha chilena, e que, na entrada ali do baile, Dom Pedro II tropeça, né? Então, ele formula uma frase: isso véspera de 15 de novembro, hein? Isso era o início de novembro. Ele tropeçou e falou assim: a monarquia tropeça, mas não cai. 15 dias depois, caía, né? E como que cai? Nós temos aí, pela nossa história, seria o grande líder da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. E, na verdade, não era. O Marechal Deodoro era extremamente leal a Dom Pedro II. Toda a carreira dele foi extremamente beneficiada pela amizade que ele tinha com Dom Pedro II. Só que houve um episódio, uns anos antes da República,
em que, depois da lei Vente Livre e também do fim do tráfico de escravos, ainda vários fazendeiros que plantavam café aqui mais ao sul e também cana, traziam clandestinamente escravos aqui para o Brasil. E, em alguns portos, os escravos saíam dos navios, eram colocados em pequenos barcos ou jangadas e levados para a terra, porque o Brasil não fundeava em certas regiões mais rasas, né? E porque não podia chegar no porto oficialmente. Então, eram chegadas clandestinas, né? Então, havia esse embarque dos escravos. E aí, o que nós vamos encontrar? Que alguns marinheiros começaram a se negar a fazer esse transporte. E esses senhores de escravos pediam para os militares irem lá e puni-los, porque era o trabalho deles, né? E o que aconteceu? O Marechal Deodoro da Fonseca permitiu e não puniu ninguém. Não puniu nenhum oficial ou nenhum soldado que estivesse se negando, né, a reprimir esses transportes. E aí criou uma rusga. Vai criar uma rusga do Deodoro com Dom Pedro, mas ele era leal mesmo assim. O que o Marechal Deodoro vai ser é um líder no meio militar, que o pessoal admirava, as novas gerações o admirava muito pela história dele, né? E você vai encontrar os republicanos, que vão fazer uma grande pressão sobre os militares, que estavam descontentes, por várias razões, com o governo Dom Pedro II. Entre esse é um dos episódios que eu cito, né? Mas outros tantos, porque o Brasil, com o endividamento da Guerra do Paraguai, deixou de investir no Exército. E aí as promoções, os soldos, etc., e tal, ficaram todos comprometidos. Isso vai desencadear um grande descontentamento com o governo. Então, mais uma vez, a economia aí movendo os militares que vão aceitar e vão recepcionar o argumento da República, e vão lá destituir o Dom Pedro I, utilizando-se da liderança do Marechal Deodoro. Tanto que a história fala que ele estava dormindo, foram acordá-lo lá, ele sai de pijama. A iconografia brasileira mostra ele naquele cavalo, todo bonito. Não, ele estava de pijama, né? E ele foi lá no Paço para anunciar a destituição do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era um tipo de primeiro-ministro, né? Mas não tinha ideia bem do que queria fazer depois. Tanto que é interessante que a gente pega os jornais da época, no dia 16 de novembro, ou uma semana depois, não tem uma notícia de que foi proclamada a República. A maioria da população totalmente distante do que estava acontecendo. E mesmo ali no Rio de Janeiro, nem todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Então, de certo modo, a nossa República nasce de madrugada, com um cara sonolento, que já estava adoentado, né, por esse descontentamento militar, mas com uma visão de alguns republicanos positivistas, né, o Benjamin Constant é um importante líder nesse momento, que era professor da escola militar, e que queria derrubar, de fato, um governo que, de certo modo, já estava inapetente para governar, né? Então, a nossa República não foi fruto assim, de uma revolução, né? Ela foi um golpe meio tímido, né, que aconteceu. Bom, eu paro por aqui, eu deixo em aberto aí para a gente dar continuidade. Mas você para num ponto interessante, né? Para a gente continuar desse momento para cá. Eu me lembro que quando o Brasil fez aquele plebiscito para saber se nós seríamos república ou monarquia... Ou parlamentarismo. Parlamentarismo, né? Perdão, presidencialismo, ou parlamentarismo, presidencialismo. Os representantes da família... real, os herdeiros, né? Eu me lembro em alguns momentos, em debates na televisão, que eles falavam que a República tinha sido um golpe, né? E que... feito agora na calada da noite, na madrugada, como você fala, e que na primeira Constituição dessa República tinha um artigo que dizia que deveria ser chamado um plebiscito para ver se a população queria continuar. Foi feito só agora, né? Que foi feito recentemente. Então, foi meio um golpe. Os principais do movimento republicano, né, os principais nobres, eram mais ligados ao Exército, então, ou não? Então, por exemplo, Benjamin Constant era professor na escola militar, né?
Porém, ele foi um dos principais líderes, né, da defesa. Agora, o conceito de república nessa época estava presente numa minoria intelectual no Brasil. Se você pensar, o grande problema que nós temos territorial... Quer dizer, não nasceu assim com aquele desejo de mudar a forma de governo? Não. O que acontece é que houve ali a convergência do interesse dessa elite intelectual juntamente com o descontentamento militar, porque o povo não saiu nas ruas para isso. Você vai verificar, inclusive, algumas cartas e algumas manifestações do interior do país, em que os donos, os latifundiários, né, os proprietários de terras diziam, mudou, mas para quê? Né? Aliás, tem um conto do Machado de Assis que é interessante, que ele fala de um, se não me engano, um padeiro lá no Rio de Janeiro, que começa a receber a notícia que ia mudar o regime, né? Então, a padaria dele parece que chamava Padaria Imperial. Então, ele tinha que mudar o nome, né? E aí ele recebia que, não, mudou, vai ser república. Daí ele falou, pô, então vou mandar fazer a padaria republicana, alguma coisa assim, né? Mas depois voltar, não, vai continuar império mesmo, não vai ser república. No fim, ele deixa a placa lá só, padaria. Agora, Marcel, são 128 anos, né, Isso. de república. E hoje nós passamos por um momento especialmente delicado. Hoje, a República Brasileira ela já está assim, madura, ela incorporou aqueles princípios desde a época de Grécia, Roma, essa coisa da liberdade do povo. A ideia de república vem também com essa visão de, olha, o povo tem a liberdade, não é só a democracia, mas uma forma de governo. Ela vai escolher, numa democracia representativa, quem vai cuidar dos interesses da nação. E aí quem ocupa esses postos deveriam separar o público do privado, ou seja, ter um zelo pela coisa pública. Isso, na sua visão, tem acontecido? Os nossos mecanismos, as institucionais, têm funcionado? Precisamos aprimorar alguma coisa? Ainda tem vícios da época do Império? Culturalmente, não tem um enraizamento republicano e democrático. Nós sempre fomos, historicamente, uma sociedade muito hierárquica, muito autoritária, patriarcal. Se nós pensarmos em termos plenos da materialização do modelo de governo republicano, nós temos muito ainda o que fazer. E eu creio que uma única geração não é suficiente para que isso ocorra. Se nós pensarmos historicamente, até 1890, nós tínhamos o regime imperial. O regime imperial se sustentava principalmente com os coronéis ou os senhores de engenho, que eram formados por famílias extremamente autoritárias, num período escravocrata. Eu acho muito importante, por exemplo, a obra do Darcy Ribeiro, em que ele chama O Povo Brasileiro, em que ele vai buscar as raízes da formação familiar brasileira, que ele trata isso, que é um termo antiquíssimo aqui no Brasil, que é o cunhadismo. O que é o cunhadismo? Se a gente pegar aqui um exemplo, é o João Ramalho, aqui, que é um dos fundadores da região de São Paulo, isso no século XVI. O que acontecia quando vinha o estrangeiro para cá? Havia uma cultura entre os indígenas que, para incorporar o estrangeiro, que ele via como o indígena via o português que chegava aqui como um sujeito extraordinário, porque ele trazia espelho, ele trazia arma, ele trazia roupa, coisa que os indígenas não desconheciam e ficavam encantados com isso. Então, uma prática de incorporar o estrangeiro na aldeia era oferecendo às mulheres. Então, e quem que chegava aqui no Brasil, vocês sabem, geralmente eram os degradados, era aquela ralé de Portugal que era mandada para cá. Então, o perfil desse fundador do Brasil, com as Índias, formavam, à medida em que ele entrava, ele era incorporado na família indígena, ele passava a ser tio de todas as crianças, ser cunhado de todo mundo, ser filho dos avós. Ele incorporava a familiaridade daquela aldeia indígena. Só que ele passava a ser um reprodutor ali, né? E vai procriar, né, o que a gente chama dos herdeiros, os mamelucos, né, de uma forma extensa. Só que o que ocorria é que, à medida em que havia essa procriação dos mamelucos,
esses portugueses começam a incorporar esses filhos, né, no mundo do trabalho, no mundo da produção de riqueza, num primeiro momento, num regime escravo. Então, se você verificar as cartas que eram escritas para Portugal sobre o perfil, por exemplo, desse João Ramalho, que o cara era crudelíssimo, né? Se a gente pegar as histórias desses bandeirantes, eram pessoas extremamente violentas, extremamente autoritárias. E o que nós vamos ver também, posteriormente, com a formação da escravidão, é essa cultura do mando, do patriarcado, da posse sobre o outro, né? E que tinha todo um amparo, inclusive religioso, para isso aí, né? Quem faz, um dos primeiros a fazer a denúncia é o próprio Padre Vieira, que vai incomodar as autoridades, inclusive as autoridades da igreja. Mas você encontra até o século XIX a formação do povo brasileiro em cima de uma estrutura hierárquica autoritária. Então, não tinha nada essa ideia de liberdade. Liberdade existia só para quem pertencia a essa nobreza. E vocês sabem também que, quando Dom João VI chega ao Brasil, ele passa a incorporar na corte os traficantes de escravos, que eram pessoas crudelíssimas. Pensem vocês, o que é ser dono de um grupo de negros que você traz de forma a sequestrar na África e submetê-los a ferro, né? Um sujeito que que coração que tem esse sujeito aí, vamos dizer, né? Então, esse era o perfil do senhor de escravo, senhor. E o Brasil se forma em cima disso aí. Aquela permissividade de Dom Pedro II não se manifestava e não se materializava pelo território, que era governado por aqueles latifundiários, pelos senhores de engenho, né? E o que vai ocorrer é que, depois, nós temos a República Velha, que os 2 primeiros mandatos, de Marechal Deodoro e depois o Marechal Floriano, conhecido como Marechal de Ferro, foi um governo extremamente autoritário, ditatorial. Tanto que o Floriano se reelege ali na base de um tipo de um golpe também, né? Depois vem a República Velha, que é a República Oligárquica, que era a ideia de meia dúzia ali dizendo quem vai ser o presidente. O voto censitário não valia para nada, era extremamente corrompido, né? E até que chega a tentativa do Washington Luiz em eleger não mais um mineiro para fazer aquele acordo, e eleger um paulista que vai criar o rompimento, né, com a República Velha, e vai surgir o getulismo. O getulismo se forma também dentro de uma visão positivista autoritária. Quando Getúlio, em 1937, vai dar o golpe, em novembro de 1937, e institui o Estado Novo, ele faz isso extremamente com sentimento de rejeição à Constituição de 1934, que, inclusive, já previa, foi a primeira Constituição a prever o voto das mulheres, por exemplo. E ele já se opunha à Constituição, e vai encontrar motivos, que um dos motivos que vai ser amplificado é a intentona, né, de 1935, que foi um episódio pequeno que, na historiografia oficial, vai se transformar numa grande tentativa de transformar o Brasil no comunismo, bobagem, não tinha força para isso. E depois ele começa a alegar a ameaça dos integralistas sobre o governo dele. O que, na verdade, mas o Getúlio tinha identidade com o pensamento fascista, né? O que ele não queria é que o outro exercesse aquele poder, ele queria ele exercer o poder. Então, ele dá o golpe em 1937, institui o Estado Novo, nós temos aí o Estado Novo até 1945. Depois, nós temos um período de uma relativa formação democrática no país, mas com uma série de restrições, e aí volta a 64 com o golpe. Então, se falarmos em períodos que o Brasil politicamente foi livre, em que o povo pôde participar, na nossa história, né, desde 1500, nós vamos ter aí o período de 46 a 64 e o período de 88 para cá. Então, ainda, essa ideia de república, no meu modo de entender, ainda precisa avançar muito. Você acha que a Constituição de 88 ela tenta romper com esse primeiro visão de Estado autoritário, porque ela já procura garantir? É uma Constituição importante porque ela incorpora uma série de fundamentos que já estão presentes nas repúblicas contemporâneas desde a Revolução Francesa.
E o que acontece com a nossa Constituição é que há um problema do brasileiro. O brasileiro tem um sentido muito pragmático das coisas, né? Ele acha que o mundo é real, o mundo real é natural a si mesmo, então tem que ser assim. E quando vai ler a lei, você encontra muitas vezes aquele tipo de observação. Ah, essa Constituição é para inglês ver, ou que é a nossa tradição, né? Oh, essa Constituição é a lei, ó a lei, ora a lei. O que acontece é que não se entende que a lei diz como devem ser as coisas e não como elas são. Porque a lei, ela traduz um espírito de até mesmo de utopia, de idealismo, de como devem ser as coisas. Por exemplo, o mundo da advocacia é muito impregnada disso aí. O que é o debate, né, no campo do direito? É o advogado tentando, a partir da interpretação das leis, dizer como que elas devem ser, né? E a Constituição diz como o nosso país deve ser. E é uma Constituição extremamente sofisticada em muitos aspectos. Se você pegar, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, que estabelece os princípios da administração pública, se você aplicar somente aquele artigo lá, você já justificaria uma série de ações aí no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, em outras instâncias, contra o mundo da corrupção política e empresarial, né? Que ali diz que um dos princípios é a moralidade e a eficiência. E como que você aplica isso aí? Você precisa aprender o que é ser eficiente na administração pública. Então, eu acho que uma coisa muito importante, inclusive a função do político, né, aquela função didática dele, é dizer que nós temos que construir um país. O país não é o que é e vamos aí nos acomodar com o que é. Então, com a corrupção, criminalidade, né, o jeitinho brasileiro. Não, nós temos que construir um país que seja contemporâneo mesmo e que respeite os fundamentos do direito, mas do direito isonômico, quer dizer que todos tenham a possibilidade de usufruir do direito, e não só os privilegiados. Bem, nós estamos chegando quase no horário aqui do final dessa primeira parte da sessão. Primeiro, queria agradecer e cumprimentar, né, como a capacidade, e quero agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia, mas o professor Marcel Sheida conseguiu aqui em menos de 40 minutos, né, sintetizar 129 anos de história de uma forma bastante clara, né? É até apaixonante, dá vontade da gente ficar conversando aqui mais do que isso. E eu acho que falta um pouco dessa compreensão, né, do que é a república, da importância dessa forma de governo para a população, e saber que hoje nós ainda precisamos evoluir, muito, avançar, eliminar esses resquícios autoritários desde a época do Império, né, e aperfeiçoar os mecanismos institucionais criados pela Constituição. Muito do comportamento que a gente vê hoje no Brasil, acho que é a reprodução daquilo que historicamente acontecia, né? História escravocrata, autoritária, oligárquica. E que precisamos mudar. Então, Marcel, obrigado pela aula. Nós estamos pensando, em dezembro, nós temos o Dia Municipal de Combate à Corrupção, né? E queremos organizar um evento aqui na casa também, com mais tempo, como a plateia que está dizendo, né? Muito conteúdo, muita informação, muita riqueza, até para a gente entender e compreender o momento que a gente vive. E eu gostaria de já fazer um convite aqui ao vivo, né, para que você pudesse vir contribuir com essa reflexão que a gente quer fazer no Dia Municipal de Combate à Corrupção, que também é o Dia Mundial de Combate à Corrupção, mas para a gente refletir as causas, as raízes da corrupção e o que a gente precisa fazer para combater esse mal que hoje, infelizmente, assola presente, né, no nosso país. Posso contar contigo? Pode, eu agradeço, muito me honra também. E tenho certeza que quem nos ouviu, quem está aqui presente, vai estar aqui ávidos para ouvir mais o Marcel falar sobre esse tema. Então, nessa sessão, nesse início do mês de novembro, em que estamos nos preparando para comemorar aí 128 anos de proclamação da República, nós convidamos o professor Marcel Sheida para falar um pouco sobre a história da República e da República Brasileira. Eu quero que você dê as suas considerações finais para que a gente possa encerrar
esse momento? Bem, o Brasil está passando, de fato, por uma crise, e é difícil dizer se ela é a maior de todos os tempos, ou se não é, né? Se a gente se lembrar, na década de 80, também vivemos um período longo de muita dificuldade, né? Mas hoje eu creio que o Brasil tem aparatos e recursos muito melhores para enfrentar essa crise do que no passado recente. E outra coisa que eu acho fundamental é disseminar o conhecimento nesse país aí. O Brasil precisa investir muito em educação e conhecimento, porque o que faz com que nós possamos organizar uma sociedade melhor é o conhecimento. É conhecer um pouco melhor a nossa história, o que nós somos, porque aí nós vamos encontrar, primeiro, um diagnóstico para formular quais as possíveis ferramentas que podemos utilizar, construir para superar. Se nós não conhecemos quem nós somos e o que somos em termos históricos, nós não vamos encontrar essas ferramentas. E aí você ajuda a estimular muito o pensamento arbitrário, né? Que é aquele, o Estado não funciona, as leis não funcionam, então eu vou resolver a vida pela minha força, pela minha vontade. E aí você amplia o grau de conflito numa sociedade e não consegue superar. É isso aí. Então, encerrando essa primeira parte da sessão, eu quero agradecer a presença de quem acompanhou essa apresentação aqui no plenário da Câmara e você em casa que nos assistiu também. E agradecer mais uma vez o professor Marcel Muito obrigado pela gentileza. Encerro essa presente reunião que falamos um pouco sobre República na Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. Você acompanhou aí a primeira parte da reunião ordinária, onde o tema foi República e a crise política brasileira. Logo mais às 18 horas, a 68ª reunião ordinária. Acompanhe a nossa programação. TV Câmara.